Amigo, aqui chama-se quando um farm apela, quando o serviço não vai dar certo. Precisamos unir esses 2 pallets, não temos parafusadeira adequada, não temos tempo, precisamos resolver logo o serviço, então chama-se inteligência e força bruta. Quando um farm apela, uma broca gigantesca, barras rosqueadas, e em poucos minutos vamos resolver o problema de unir esses pallets para a composteira. Isso chama-se um farm furioso.
Não, assim não que eu vou pregar. Aqui, ó. Segura assim. Segura. Bota a mão forte aí pra não... Segura. Bota a mão forte aí pra não... Um parafuso amarelo daquele lá. Aqui, ó. Bota a mãozinha aqui, vem desse lado de cá, aqui, ó. Do outro lado, do outro lado. Bota a mãozinha aqui, ó. Simplesmente bota a mão aí. Abre a palma da mão. A palma da mão, abre a palma da mão. Isso. Metade, mais ou menos aqui. Não, é o menor, esse aqui tá muito grande. Dá outro. Esse aqui tá certo. Esse aqui tá certo.
menor. Ai, papaizinho, tá aí, gotazinho, tá na sombrinha. Teodoro, você vai ser compostado também? Vamos jogar esterco aí também junto? Pode compostar? Mas não vai sobrar nada de você, né?
Olá! Hoje as pessoas ficaram se perguntando por que eu coloquei essa camisa, esse horário antes de tomar banho. Mas é que hoje tinha um encontro especial com você. Hoje, com grande alegria, onde estamos nós da comunidade Fazenda Atos. Para nós é um dia memorável, pois estamos juntos de primeira mão, lançando como foi prometido, um vídeo finalmente tão esperado a respeito de nossa composteira. Após algumas semanas de trabalho, um pouco de atraso devido à chuva, devido também a problemas com o nosso veículo, postergamos um pouco o lançamento do vídeo a respeito de como fizemos o passo a passo da composteira. E para finalizar todo o time-lapse que gravamos, queria finalizar com vocês a respeito de como funciona, portanto, essa composteira de 3 bases, de etapas de composto. Então, a primeira etapa, na verdade, digamos, começou há 2 anos atrás, quando nós, assim que mudamos para cá, começamos a coletar um pouco de resíduos orgânicos. Orgânicos como um termo que já se diluiu na mente das pessoas, então me referia a todo o lixo limpo que as pessoas produzem em suas cozinhas, em especial os resíduos de legumes, como lixo verde, que nós falamos já em outros vídeos de nossa campanha Lixo Limpo, para coleta de material para compostagem. Já explicamos que existe um lixo verde e limpo produzido diariamente pelas famílias ao longo do mundo, e países como os Estados Unidos, estados como a Califórnia, são avançados na produção de compostagem a respeito desses mesmos resíduos. Existe também o lixo marrom, e isso foi um tema que já falamos em outros vídeos, vocês podem consultar nos outros vídeos do canal. As categorias se incluem um lixo que é compostável. Mas esse primeiro resíduo, ao longo de 3 anos mais ou menos, nós fomos adquirindo todo tipo de produtos das redondezas, de nossas famílias, nossos vizinhos, e também restos de frutas das estações, conforme temos aqui bastante pequi, manga na fazenda, acerola em outra propriedade que possuímos. E o resultado, como podem ver, é esse riquíssimo produto final de composto, ainda que ele está mesclado com outros resíduos que acumulei recentemente. A base mesmo dele, de mais ou menos 3 anos, é esta que posso vos mostrar aqui agora, que já é um composto finalizado. Já não está quente por dentro como deveria, porque já é uma fase final, ainda que tenha alguma boa temperatura, e minhocas andando, como já mostramos em outro vídeo, essa mesma base de composto. O que importa é que estão visualizando que já é uma fase final. Tirando as cinzas e as folhas que foram adicionadas recentemente para virá-lo mais uma vez, toda essa base que estão vendo é um riquíssimo produto de ao longo de 3 anos de acúmulo de material compostável. A partir disso, nós então estávamos muito limitados com a questão de possuir apenas uma baia. E há muito tempo queríamos fazer algo minimamente inspirado no nosso guru da compostagem do No-Dig, o método No-Dig de Garden, que é o Charles Darwin. E ele possui uma base bastante satisfatória para o seu resíduo de composto. 6 baias é o seu sistema de processamento de composto. Ao longo de mais ou menos 11 meses ele produz o seu produto final. E suas baias são definitivas, são grandes. Cada baia dele produz em média cerca de 3,3 toneladas de composto. Entretanto, nós ainda não tínhamos recursos e ainda nem temos para fazer uma base tão grande. Então, muito felizes, fomos adquirindo doações, um pouco de conselhos, de estudo, e vimos que existe também, inspirado no conselho de Charles Darwin, um tipo de base de compostagem mais simples, que é a que nós resolvemos fazer por hora. E por hora será inclusive também satisfatória ao que a demanda de nosso mercado orgânico que estamos aos poucos fundando no método de escala No-Dig de produção, ou seja, sem arar, sem cavar. Se podem visualizar um pouco, esse é o horto que está em termos iniciado, mas ainda faltam as etapas de canteiros. Por que faltam as etapas de canteiros? Todas as pessoas que fazem um tour ao longo de nossa farm, nossas fazendas, se perguntam: mas não plantastes nada ainda? É simples, não plantamos nada ainda, porque ainda estamos produzindo o composto. Afinal de contas, a maneira que produzimos o nosso horto é a maneira No-Dig, sem cavar, sem arar. Logo, apenas adicionamos composto.
E para isso temos que primeiro produzir composto. O que máximo que fizemos foi delinear os caminhos principais e depois teremos os canteiros de 70 centímetros por 30 de corredor, ao longo de todo esse design que estamos projetando nossa pequena parcela de horto. Há um outro horto mais abandonado, como estão vendo ali, transversal a esse, onde estão as bananeiras, que nós estamos também trabalhando a fertilidade dele ao longo dos anos e deixamos de propósito na época das águas mais abandonadas e depois foiçamos toda a área e deitamos carbono para que possa ser futuramente receber também aquilo que é o design dos canteiros no-dig. E falando do conceito no-dig, uma coisa muito importante que eu não podia esquecer de falar neste vídeo, nessa apresentação, é o conceito de como vamos preparando a terra para receber o composto. Aqui nós tivemos, graças a Deus, a ajuda de mão de obra de vários membros da comunidade, inclusive a pessoa que está filmando o vídeo nesse momento também nos ajudou bastante, que a primeira coisa, depois de, claro, dar uma pequena foiçada, não é necessário nem que se rastele o terreno, mas onde irá entrar o composto, basta que deixemos que a natureza faça o seu papel. Então, basicamente, nós amassamos aquilo que tem de mato por cima, claro, primeiro foiçando, depois amassamos o que resta, e isso naturalmente comprova-se que esse método ao qual estou vos dizendo corrige em 99% a deficiência de potássio, fósforo e outros minerais que supostamente as análises de correção de solo iriam vir a recomendar o uso industrial, processado e mecânico desses minerais. Mas comprova-se, há vários estudos de universidades no exterior, que comprovam que basta que deixemos a terra dormir sob lâminas de capim, automaticamente haverá uma correção natural pelos fungos e as bactérias que se desenvolverão nesse ecossistema, que irão se encarregar de corrigir a quantidade adequada de fósforo, de potássio e todos os outros minerais que naturalmente se pensa mecanicamente se pode alimentar a natureza dessa maneira. Mas há várias literaturas que mostram que o solo é como uma alma, ela não pode ser alimentada de maneira mecânica. A alma é alimentada através de uma maneira orgânica, ou seja, daí vem o termo agricultura orgânica ou regenerativa. Ou seja, uma alma, para que se alimente, ela não pode apenas comer como o estômago. A alma tem que ser exposta a infinitas circunstâncias. E o solo deve ser exposto a circunstâncias ou degenerativas ou regenerativas, depende da abordagem que se dá. Então, o primeiro processo após deixar que o solo descanse sobre lâminas de capim é que nós o cobramos com alguma fonte parecida com cartolina ou papelão no nosso caso. Isso fará, e depois, obviamente, irrigá-lo, dar uma pequena xiringada de água e depois pelo menos cobrir com composto ou naqueles que serão os caminhos com, não há nada melhor do que cavaco de madeira. Aqui no Brasil nós chamamos isso de cavaco, mas lá fora chama-se wood chips, para quem quiser pesquisar o que me refiro, ou seja, lascas de madeira, mas no Brasil, precisamente lascas de madeira pode vir a caracterizar algo mais fino, que não é o que nós estamos vendo nesse processo de caminho de canteiro, que são cavacos. Esses cavacos, eles vão ser responsáveis por manterem umidade ao redor dos próprios canteiros e atrairá também minhocas, que são as produtoras finais de humus. Todas as vezes que nós vamos fazer esse método de no-dig, no-till, ou seja, não arar, não cavocar, não cavar, nós estamos apenas trabalhando com a natureza, ou seja, a natureza não tem nenhum animal que foi desenvolvido pelo Criador com a finalidade de cavocar e produzir alimento para ele. Ele ou caça, ou a natureza simplesmente está, através de seu vegetal, de seu ciclo interativo e fechado, adicionando camadas. E no que diz respeito ao método no-dig, nada melhor do que a experiência dos antigos já nos mostram que é necessário esse pequeno detalhe, deixar uma pequena sobra ao redor do que se terá como canteiro. Exemplo, se aqui fosse o final do meu horto e aqui fosse já o canteiro final ou o corredor final, não importa, é necessário deixar sempre uma parcela extra, uma orelha de cartolina ou de papelão, para que as próprias ervas daninhas e vegetação ao redor não invada a sua criação
ou seja, a sua plantação, a sua vegetação, o seu canteiro, e isso prejudique não só o seu tempo de manutenção, como a sua própria colheita. Portanto, aqui está um exemplo clássico do que se baseia o método no-dig, que as pessoas tanto perguntam, mas o que significa isso? Como é que se faz canteiro sem cavocar, sem ferramentas? Qual é a ferramenta que você usa? As mãos, algum tipo de objeto perfurante que se possa fazer covas para plantar as mudas e nada mais. Fora isso, nós usamos um forquilho para mexer o composto. Não é necessário usar ferramentas. Isso não parece genial? Não há trabalho excessivo, a energia é colocada e disponibilizada para produzir alimento é muito menor do que aquilo que irá voltar para nós em calorias alimentícias. Por isso é genial. Realmente eu, como todos aqueles que quando pesquisam a respeito do método no-dig, fico encantados com a sua praticidade, a sua eficácia e a sua brilhantez. Então vamos à nossa maravilhosa composteira, um dos primeiros grandes projetos que conseguimos finalizar através de algumas doações, através do incentivo de colaboradores, de fundadores, através do conselho de alguns amigos que também trabalham com materiais, como ser a melhor maneira de encaixe, a maneira mais econômica, enfim. A composteira de 3 baias funciona da seguinte maneira. São 3 estágios de que nós podemos falar a respeito do composto. Então, ao longo de alguns meses, nós vamos começar a coletar todo tipo de matéria orgânica, ou seja, todo tipo de lixo verde ou marrom limpos de suas cozinhas, que vão nos facilitar aquilo que seria a produção do nosso composto. Cada baia dessa tem a capacidade de 1,1 tonelada, ou seja, 1.100 quilos de composto. Não é fácil, pessoal, encher isso até o final, ou seja, pode parecer que é uma pequena quantidade, mas não é, os olhos enganam. Para preencher uma quantidade de 1 tonelada de lixo requer, ou seja, é impossível ser autossuficiente nisso. Há que correr fora da propriedade para buscar algum tipo de resíduo. E é por isso que lançamos a campanha Lixo Limpo, para ter ajuda nesse sentido e conscientizar as pessoas a respeito de que o lixo pode ser aproveitado e não incinerado ou poluindo águas por aí em outros tipos de aterros. Portanto, aqui temos um exemplo da primeira etapa do que seria a primeira baia. Ela será enchida até o seu limite, obviamente, e o que acontecerá? Ao final, esse composto irá descansar algumas semanas, ao longo de mais ou menos 6 a 8 semanas, quando ele estiver cheio, ele começará a entrar em um processo de decomposição aeróbica por ar. Por isso o papelão permite com que, ainda que a umidade seja mantida, que é um ponto crucial para a elaboração química do composto, que as bactérias possam trabalhar com o ar. Por isso, de propósito, projetamos entradas de ar estratégicas pela própria telha, para que o composto ele tem que respirar. Daí que vem que a umidade é algo impressionante para o composto, faz com que ele realmente possa aquecer-se e entrar em decomposição. Mas, se isso ganha umidade exagerada, quanto mais água no composto, menos ar estará ali, e por isso que às vezes as pessoas erram a quantidade de água, o que faz com que o composto fique paralisado e até com mau cheiro. O nitrogênio não entra em balanço, em equilíbrio com o carbono. Por isso a cobertura com telhas, para que elas possam impedir que a chuva no período das águas deixe isso com exagero de umidade. Mais estrategicamente, elas foram perfuradas de uma maneira que, vamos dizer assim, com o pulo do gato. Sabem que quando nós vamos instalar telhas, nós vamos instalá-la pela parte superior da aba. Para quê? Para que quando possa haver a chuva, um telhado de casa, um telhado doméstico, obviamente, fará com que, ainda que haja um furo, o parafuso, o prego, seja o que for colocado para pregar a telha, não permitirá que este furo produza goteiras dentro do ambiente, porque ele está na parte superior, então a água escorreria para as partes mais baixas. Não se pode furar num telhado doméstico a parte que é a cavidade inferior, senão a água ficará acumulada e haverá infiltração. Já na baia da compostagem é exatamente isso que queremos, que chova, que alguma parcela da água caia, mas não muita. Por isso que os nossos parafusos foram feitos de propósito na parte inferior da telha, na baixada, digamos assim, para que a água que caia, parte dela escorra, mas parte também entra, uma captação de água por gotejamento, digamos assim.
Depois de que esse composto estiver aqui ao máximo de sua capacidade, ele passará por um processo de descanso de algumas semanas e então chegará a hora de virar o composto apenas uma vez. Algumas pessoas possuem mitos a respeito de virar o composto a cada 18 dias para produzir mais rápido e de fato há como acelerar a decomposição cada vez que se mexe o composto, só que há um pequeno detalhe, um pequeno problema. Toda vez que nós viramos o composto, mexemos, há uma perda de carbono no ar e nós não queremos liberar carbono. O composto é feito para capturar carbono, para que o carbono seja responsável pela fertilidade do solo. Construir solo é capturar carbono, por isso é mitológico o fato de que poderemos produzir composto mais rápido virando. Ele poderá ser produzido mais rápido, mas a sua qualidade final será inferior a um composto ao longo de 11 meses com paciência. Então, após algumas semanas de descanso, ele virará e então será virado aqui na baia central, a fim que receberá o composto já pré-decomposto, assim digamos. Isso será alimentado ao máximo também de sua capacidade, então descansará até que nós tenhamos o produto final. Enquanto esse composto descansa e essa baia vai sendo enchida, obviamente ela chegará a um limite, mas nós não queremos parar de acumular matéria orgânica, é aí que entra a última baia. Ou seja, essa não é a segunda que será enchida com matéria oriunda da rua ou das colheitas. Aquela será a segunda baia, que será alimentada com resíduos de lixo limpo e marrom. O que acontece? Enquanto esta está enchendo e depois descansando aqui, essa está sendo enchida paralelamente e aquela sucessivamente continuará recebendo composto após ter liberado a segunda etapa para a segunda baia e assim sucessivamente. A primeira vira para a segunda baia, enquanto ele descansa, a segunda já estava sendo enchida, depois que ele vai para o horto, essa chegou ao seu limite, será virada para a do meio. Enquanto isso ocorria, a primeira estava sendo enchida novamente. Então, ambas as baias dos extremos estão sempre acumulando e depois os seus resíduos são transportados, ou seja, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo, de maneira que toda a compostagem a decomposição será homogênea no produto final. Então todas as vezes, de onde nós tiraremos composto para o horto? Da baia do meio. Assim funciona o sistema de compostagem baseado em 3 baias. Qualquer pessoa que esteja iniciando o processo de prática no dig perceberá que haverá uma paciência, mas a paciência faz parte do ciclo da natureza, não há como queimar etapas e por isso sim, é necessário para o primeiro start, paciência, tempo, dedicação, mas depois todo o trabalho investido ele lucra em abundância e em progressividade, de tal maneira que cada ano, conforme nós colocamos mais camadas de 10, 15 centímetros no composto, cada ano é necessário colocar menos camadas e mais finas, menos espessas e mais produtividade. As bactérias e fungos que estão acumulados nos canteiros estarão produzindo, portanto, mais vegetais em menos tempo, absorvendo mais água e com mais qualidade e mais sabor. Esse é o grande segredo do mercado no dig a respeito de produção de vegetais, de alimentos, de hortaliças. E ainda que nós não tínhamos condições de fazer ainda a baia definitiva, grande para 3 toneladas por baia, um sistema de 6 baias que produzirá, por exemplo, em média de 8 toneladas por ano, estamos muito satisfeitos por hora com a produção por ano de mais ou menos 6 toneladas de composto. Isso para nós dá para iniciar daqui a certo período o nosso mercado orgânico e aí vocês poderão desfrutar, obviamente, ao longo do arredor da fazenda, de um maravilhoso mercado on-farm, ou seja, dentro da fazenda, para suas mesas, desfrutando de um alimento curativo, saudável e capaz de construir solo e sistema imunológico. Obviamente que futuramente vamos construir baias maiores, mas por hora isso é o que interessa para nós, é o que é acessível. Portanto, para o começo, nós como somos agricultores, vamos dizer assim, de primeira mão, sempre o problema do capital é um problema inicial. Não se tem todo o dinheiro do mundo para fazer algo. Então os materiais foram os mais simples possíveis. As telhas foram reaproveitadas do galinheiro do antigo dono, que estava abandonado nos arredores da propriedade. Os encaixes foram feitos com pallets, comprados em armazéns de reciclagem. Os encaixes foram todos feitos com parafusos perfurantes. Por quê? Para que caso queiramos mudar
a composteira de local, ela é completamente móvel, escalável, é modular, como podem ver. Todos os parafusos foram encaixados de tal maneira que são facilmente desmontáveis com rosca e brocas e vamos dizer assim, anilhos que podem favorecer a desmontagem rápida e eficaz daquilo que diz respeito à montagem das baias. Isso é completamente desmontável, modular, escalável para quanto a pessoa necessite, obviamente, de composto em sua propriedade, sua pequena propriedade em casa. Aqui nós podemos tentar mostrar algumas etapas do composto conforme ele vai se desenvolvendo. Esse sistema é feito de maneira mais prática possível para que a pessoa possa, depois de certa colheita do composto, conseguir remover todas as tábuas. Não é necessário colocar de cara todas elas complementando, mas sim, conforme nós vamos adicionando o composto, vamos adicionando também as tábuas, a fim de facilitar, obviamente, a praticidade de manuseio da baia. Se nós colocarmos de cara todas as tábuas, ficará difícil manualmente de abastecer esta pilha. Aqui nós podemos tentar visualizar mais ou menos as camadas que nós estamos fazendo, com bastante composição do método lasanha, de ora colocamos matéria verde, rica em nitrogênio, ora matéria marrom, ou seja, todo tipo de esterco, de folhas secas, folhas verdes, comida, esterco, casca de ovo, todos os tipos de variados lixos marrom e verde, que já apresentamos em outro vídeo do que significa justamente as características desses respectivos materiais. Bem, creio que por hora já é suficiente ter vos apresentado um pouco a respeito de nossa composteira. Essa segunda já começou a ser previamente enchida antes da primeira estar ao seu fim, somente porque queremos esvaziar um pouco aquilo que essa baia será desmontada, essa baia provisória, para que podamos ter um horto mais organizado. Assim, passo a passo, devagarinho, vamos caminhando para aquilo que é a fundação de um dos nossos negócios centrais da fazenda futuros, que será o nosso mercado orgânico. Mas, enquanto isso, os meninos estão lá em cima terminando um novo projeto que em breve lançaremos também, que é um trator ovino-caprino móvel de ovelhas ou cabras e obviamente vocês sabem, tudo em nossa fazenda é móvel, escalável, nada é fixo, nada é quebrável, nada é desperdiçado. Tudo é aproveitável de maneira modular, escalável e com manejo intensivo do pasto. O objetivo é construir solo. A nossa agricultura regenerativa baseia-se nisso. Por isso me despeço de vocês hoje com muita alegria, quando muitas pessoas estavam ansiosos pelas redes, esperando finalmente quando é que apresentaríamos esse projeto que tanto falamos, e queremos dar os agradecimentos primeiramente as pessoas que nos ajudaram com materiais, que doaram, seja de maneira financeira, comprando alguma parte dos materiais, ou outros que também ajudaram com a mão de obra na fabricação. As crianças praticamente construíram 50% da composteira sozinhas e ganharam grande sabedoria em projeto montando a composteira, especialmente a pequena Teodora, que é a líder do bando dos meninos. Todos os nossos parceiros, nossos cofundadores, as pessoas que de coração nos ajudaram, e agradecimento especial para a loja Útil Utilidades de Lusiânia, nosso amigo Luiz Messias, que nos ajudaram com sempre com qual o melhor parafuso, a melhor rosca, a melhor broca para o encaixe, sempre nos dão conselhos quando temos o projeto, mas quando temos alguma dúvida de como executá-lo na prática, sempre escutamos um pouco das boas palavras do pessoal lá da Útil Utilidades e Acessórios de Lusiânia, grande parceria temos com eles. Os pallets foram comprados de maneira reciclável, mas as madeiras de encaixe, como o pinos, que foi também colocado de maneira adjacente aos pallets para dar bom acabamento final, como sempre é produto adquirido na Madeireira Rio Vermelho, outra grande parceira nossa em Lusiânia. Agradecemos também a eles sempre pela disponibilidade de atendimento e fornecimento de material de primeira qualidade e de maneira acessível também para aqueles que estão começando os seus projetos, jovens que são. Pois bem, por hora eu me despeço de vocês, muito obrigado por esse encontro que tivemos maravilhoso hoje, nesse pôr do sol, nesse fim de tarde. E agora eu vou rápido, novamente, colocar a roupa de trabalho e temos que finalizar o trator ovino caprino. Até a próxima, fique com Deus, obrigado pela atenção e não deixem de curtir os nossos vídeos, dar um like e não deixem de se inscrever também no nosso canal e curtir o nosso Instagram, seguir-nos no Instagram. Muito obrigado, até a próxima, pessoal, se Deus quiser.